A tragédia de Brumadinho havia transformado o mundo dele em caos puro. João, um trabalhador simples que vivia nos arredores da cidade, nunca imaginou que sua vida mudaria para sempre naquele dia. O estrondo foi tão alto que parecia vir do centro da terra. O chão tremeu sob seus pés. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, viu o rio de lama avançar com uma força devastadora, engolindo tudo em seu caminho. João correu instintivamente para o alto de uma colina, buscando abrigo e tentando ajudar quem pudesse. Ao olhar para trás, o cenário era apocalíptico. Árvores arrancadas, casas desmoronando como cartas de baralho e uma onda de destruição que parecia não ter fim. Entre gritos e sirenes ao longe, ele ouviu algo que o paralisou. Era o choro de uma criança. Ele olhou ao redor, incrédulo. Não era possível alguém ter sobrevivido ali. A lama já tinha engolido tudo. Mas o som era claro, cortante, e vinha do meio daquela massa espessa e densa de barro. Contra toda a lógica, João desceu da colina, lutando contra o terreno traiçoeiro. Cada passo era uma batalha. O barro puxava seus pés como se tivesse vida própria, tentando prendê-lo. Mas o choro continuava. E ele não podia ignorar. "Segura, filho! Eu tô chegando!" Ele gritou, sua voz embargada pela adrenalina e pelo medo. Quando chegou ao local, viu algo que fez seu coração parar. Uma pequena mão emergia da lama. Ela estava estendida, como um pedido mudo de ajuda. O corpo da criança estava quase todo enterrado, e só o rosto e uma parte do braço estavam visíveis. Seus olhos eram grandes, cheios de terror e lágrimas. João não pensou duas vezes. Afundou suas mãos na lama e começou a puxar. A resistência era absurda. Parecia que a lama não queria soltá-la. "Você vai sair daqui, eu prometo!" Ele gritou, usando toda a força que tinha. Minuto após minuto, ele lutou, sentindo seus braços tremerem, mas não desistiu. Finalmente, com um último esforço, conseguiu puxar o corpo pequeno e frágil para fora. Ele a segurou nos braços, ofegante, coberto de lama e suor. A criança era uma menina, de no máximo 6 anos. Seus cabelos estavam grudados no rosto sujo, e ela tremia visivelmente. Mas, para sua surpresa, ela não chorava mais. Apenas olhava para ele, com uma expressão estranhamente calma. "Tá tudo bem agora. Você tá salva", ele disse, tentando acalmá-la enquanto acariciava seu cabelo. Mas no fundo, ele mal conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. Como ela sobreviveu? Como estava inteira depois de tudo aquilo? João correu com ela até um ponto de resgate improvisado. Chamou por ajuda, gritando por reforços. Quando os outros voluntários chegaram, ele desabou de joelhos, segurando a menina nos braços. Ele sabia que havia feito algo milagroso, algo que daria esperança em meio àquele pesadelo. Mas, quando olhou para baixo novamente, seus braços estavam vazios. João congelou. Por um momento, achou que estivesse alucinando. Seus braços estavam vazios, mas ele podia sentir o peso da menina ali segundos antes. Sua mente corria em círculos, tentando encontrar alguma explicação. Ele olhou ao redor freneticamente, como se ela pudesse ter escapado sem que ele percebesse. Mas não havia ninguém. "Cadê a menina? Ela estava aqui, nos meus braços!" Ele gritou desesperado, olhando para os voluntários ao seu redor. Os homens e mulheres o encaravam com expressões confusas, trocando olhares inquietos. Um deles, um bombeiro mais velho, colocou a mão no ombro de João. "João, você está bem? Não tinha ninguém com você quando chegou aqui", disse o bombeiro, sua voz cautelosa, como se estivesse falando com alguém prestes a desmoronar. "Não! Não! Eu tirei ela do barro! Ela estava aqui!" João insistiu, apontando para seus braços cobertos de lama. Ele podia jurar que ainda sentia o calor do corpo da menina, o peso dela, a textura do barro grudado em sua pele. Ela me olhou nos olhos. Eu salvei ela. Mas quanto mais ele falava, mais via os olhares de pena e preocupação ao seu redor. Os voluntários cochichavam entre si.
e alguns balançavam a cabeça, como se já tivessem visto aquele tipo de comportamento antes. A tragédia estava afetando todos de maneiras diferentes, e não era incomum que pessoas começassem a ver coisas que não estavam lá. João, no entanto, sabia o que tinha visto. Ele podia descrever cada detalhe da menina: os olhos castanhos grandes, os cabelos grudados de lama, o rosto pálido, mas ninguém acreditava nele. Talvez seja o choque, João. É muita coisa para processar. Vamos te levar para descansar, tá? Sugeriu o bombeiro, agora claramente preocupado. Mas João não queria descansar. Ele precisava entender. Como aquela menina poderia simplesmente desaparecer? Ele voltou ao local onde a encontrou, ignorando os avisos para não se aventurar sozinho. A lama ainda estava ali, densa e traiçoeira, mas ele não se importava. Ele vasculhou a área, gritando por ela, esperando que ela aparecesse de novo. Foi quando ele viu algo que fez seu coração parar pela segunda vez naquele dia. No mesmo lugar onde a havia encontrado, havia uma boneca. Ela estava parcialmente enterrada, mas perfeitamente intacta, como se a lama a tivesse poupado. João a pegou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Era uma boneca simples, de pano, com olhos bordados e um vestido vermelho desbotado. Ele sabia que não a tinha visto antes, mas de alguma forma sentia que ela pertencia à menina. Com a boneca nas mãos, João voltou ao abrigo. Ninguém o levou a sério quando contou o que havia encontrado. Ele estava abalado demais, diziam. Precisava descansar. Eventualmente, ele foi afastado das buscas. Você fez o que pôde, João. Agora é hora de cuidar de você mesmo, disseram. Mas ele não conseguia esquecer o olhar da menina, nem o fato de que ela simplesmente desapareceu. Sem ter para onde ir, João voltou à sua casa, mas o peso do que havia acontecido o seguia como uma sombra. Noite após noite, ele acordava ouvindo a voz dela. Era sempre o mesmo chamado, suave e quase inaudível. Me ajuda. Ele tentava ignorar, mas a voz ficava mais forte. Até que uma noite, ele se levantou e seguiu o som. Caminhou até os destroços novamente, passando pelo barro endurecido e pelos escombros das casas destruídas. Quando chegou ao local onde a encontrou pela primeira vez, sentiu o vento parar. O ar estava pesado, quase sufocante. E então ele a viu. A menina estava lá, parada sobre a lama. Seus olhos castanhos brilhavam na escuridão e seus pés mal tocavam o chão. Ela segurava a boneca que ele havia encontrado e seu rosto tinha a mesma expressão calma de antes. Mas agora havia algo diferente. Uma tristeza profunda, quase palpável. Você ainda está aqui? João murmurou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela não respondeu, apenas apontou para o chão ao seu lado. João entendeu o que ela queria dizer. Com as mãos tremendo, ele começou a cavar. Cada movimento parecia um esforço hercúleo, mas ele não parou. Finalmente, depois de minutos que pareceram horas, ele encontrou o que ela queria mostrar. Um pequeno corpo, ainda vestido com um vestido vermelho, idêntico ao da boneca. João caiu de joelhos, sentindo a dor de tudo aquilo o esmagar. Quando olhou para cima, a menina não estava mais lá, apenas o vazio. Ele segurou a boneca contra o peito, como se aquilo pudesse trazer algum tipo de conforto, mas a única coisa que sentia era a certeza de que havia algo além da compreensão humana naquele lugar. A lama não apenas levava vidas, ela parecia guardar segredos e almas que jamais encontrariam paz. Se você gostou desse relato e quer mais histórias impactantes como essa, não deixe de curtir o vídeo e comentar o que achou. Sua interação é muito importante para continuarmos trazendo histórias emocionantes e cheias de mistério. Inscreva-se no canal para não perder nenhum relato. Era impossível não amar Brumadinho. As manhãs eram banhadas por uma luz dourada e o cheiro de café fresco
misturava-se com a brisa suave que descia das montanhas. A praça principal era o coração da cidade, onde crianças brincavam e os idosos trocavam histórias. Minha vida inteira estava ali, nas ruas tranquilas e na simplicidade que definia nossa existência. Mas a barragem estava sempre lá, quieta, como um gigante adormecido. Mal sabíamos que um dia aquele gigante acordaria. O som veio primeiro, um estrondo profundo, como se a terra estivesse sendo rasgada. Eu estava em casa e o chão tremia sob meus pés. Quando corri para fora, o que vi nunca poderia ser esquecido. Um rio de lama vinha engolindo tudo em seu caminho. Gritos ecoavam por toda parte e a beleza de Brumadinho desaparecia em questão de minutos. A lama era uma criatura viva, uma força imparável que levava consigo vidas, sonhos e histórias. Os primeiros dias após o desastre foram um pesadelo sem fim. A cidade, antes cheia de vida, agora estava coberta por uma camada espessa e sufocante de lama. Era difícil respirar, e o cheiro, aquele cheiro de morte e metal misturados, impregnava tudo. Helicópteros sobrevoavam incessantemente, sirenes ecoavam a cada instante e rostos desesperados se multiplicavam. Eu me vi caminhando entre o que restou das ruas, procurando qualquer sinal de vida. Casas soterradas, árvores quebradas como palitos, e um silêncio que só era interrompido pelos gritos ocasionais de alguém chamando por um parente desaparecido. Mas o pior era a noite. Naquele caos, começamos a notar coisas que não faziam sentido. Enquanto ajudávamos nos resgates improvisados, alguns moradores relataram ouvir vozes vindas debaixo da lama. Eram sussurros roucos, quase inaudíveis, mas sempre presentes. Um colega, que ajudava comigo, jura ter ouvido sua esposa, desaparecida na tragédia, chamá-lo: "João, eu estou aqui. Me tire daqui." Ele correu como um louco para o ponto de onde o som parecia vir. Mas tudo o que encontrou foi lama, densa e opressora. Não era só isso. Algumas noites, enquanto estávamos no abrigo improvisado na igreja, ouvi passos fora do prédio. O terreno estava completamente coberto de lama, e ninguém conseguia andar ali sem deixar marcas ou afundar até os joelhos. Ainda assim, os passos eram leves, quase como se alguém flutuasse. Um senhor idoso, conhecido por sua fé inabalável, começou a rezar em voz alta toda vez que o som aparecia. Ele dizia que os mortos estavam vagando, presos entre o desastre e o descanso eterno. Eu não queria acreditar, mas uma noite, enquanto caminhava perto do que restava da praça, vi algo que me gelou até os ossos. Uma mulher, coberta de lama da cabeça aos pés, estava parada no meio dos destroços. Seus olhos estavam vazios, fundos, como dois buracos negros. Eu gritei, mas ela não respondeu. Quando tentei me aproximar, ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Os dias seguintes trouxeram mais relatos estranhos. Cachorros que latiam incessantemente para os montes de lama, pessoas que juravam sentir mãos invisíveis puxando suas roupas enquanto tentavam resgatar corpos, e uma sensação constante de estar sendo observado. Um grupo de voluntários se recusou a voltar depois de uma noite em que todos ouviram ao mesmo tempo o som de crianças chorando. Mas quando seguiram os sons, encontraram apenas o vazio. A lama não era apenas lama, era algo vivo, pulsante, como se carregasse a dor, o desespero e as almas de quem ela havia engolido. Cada passo em direção à área do desastre parecia mais pesado, como se a terra estivesse tentando te puxar para dentro dela. Brumadinho nunca mais foi a mesma. E nós, sobreviventes, fomos condenados a carregar não só as memórias da tragédia, mas também o peso do inexplicável. Porque eu sei, com uma certeza que me consome, que a lama não levou apenas vidas. Ela trouxe algo de volta, algo que ainda espreita entre o barro e as ruínas.
Depois daquela noite, as aparições se tornaram mais frequentes. Não era apenas eu que via, mas muitos dos sobreviventes. Pessoas relatavam figuras humanas emergindo da lama, como se estivessem tentando escapar. Elas surgiam por breves momentos, seus rostos contorcidos em expressões de desespero, antes de desaparecerem de volta na escuridão. Um dos voluntários, Lucas, estava ajudando a desenterrar um carro soterrado. Ele jurou que, quando abriu a porta do veículo, encontrou uma mulher sentada no banco do motorista, ainda presa pelo cinto de segurança. Mas antes que pudesse dizer algo, ela abriu os olhos. Ela me olhou, cara. Me olhou como se estivesse viva, ele disse tremendo. Quando os outros chegaram, só havia lama dentro do carro. O terror também começou a invadir os sonhos dos sobreviventes. Muitos relataram pesadelos com rostos afundando na lama, estendendo as mãos em um pedido mudo de ajuda. Outros sonhavam estar presos, sentindo o peso esmagador da terra, o ar se tornando escasso enquanto tentavam gritar. Mas nenhum som saía. Acordávamos suados, com o eco dos gritos dos mortos ainda em nossos ouvidos. Eu mesmo comecei a perceber coisas estranhas dentro da minha casa. Uma noite, enquanto tentava descansar, ouvi batidas leves na janela. Pensei que fosse o vento, mas quando olhei, vi marcas de mãos sujas de lama no vidro. Eram pequenas, como as de uma criança. A princípio, pensei que fosse alguma brincadeira cruel, mas ao limpar o vidro, as marcas reapareceram na mesma noite, exatamente no mesmo lugar. Mais tarde, fui ajudar no antigo campo de futebol, que virou ponto de apoio para corpos recuperados. Era um cenário aterrorizante. A lama parecia engolir até mesmo a dignidade dos mortos, tornando tudo indistinguível. Enquanto ajudávamos a cobrir os corpos com lençóis, uma sensação de peso começou a me consumir. Meus ouvidos uniam e eu tive que parar para respirar. Foi então que ouvi uma voz. Era suave, mas clara. "Por que você me deixou?" Olhei ao redor, mas ninguém estava perto. A voz parecia vir de dentro de mim, ou talvez debaixo dos meus pés. A tensão entre os moradores só aumentava. Alguns começaram a dizer que a tragédia havia despertado uma maldição antiga. Histórias sobre terras indígenas profanadas durante a construção da barragem começaram a surgir. Um senhor mais velho, conhecido por suas crenças em lendas da região, dizia que a lama era um castigo dos espíritos da terra. Não é só água e terra, é sangue, é raiva. Eles querem que sintamos o que eles sentiram, ele murmurava enquanto rezava em silêncio.